Olá! O humor transcende épocas, representa gerações, questiona, mitifica artistas, desmistifica questões, é controverso, leve ao alegrar e contundente quando necessário. Chaplin, Oscarito, o Gordo e o Magro, Irmãos Marques, Chico Anísio, os Trapalhões e tantos outros artistas fizeram a diferença e atestam a importância do humor como fonte de entretenimento e vazão para os anseios cotidianos. O Checkmate de hoje recebe o ator e palhaço Vando Gildo para refletir sobre os aspectos que constituem o humor, os seus limites e ramificações. Olá, Vando Gildo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer aí estar podendo falar um pouco do humor aí com você. Vando, esse tema é muito leve, é muito gostoso, mas gera polêmicas também. Antes de falarmos sobre as definições e os limites do humor, eu quero entender um pouco mais sobre a sua relação com o nosso tema. O que representa o humor na sua vida? Então, o humor na minha vida, na verdade, ele representa tudo, né? É o ganha-pão, é meu ganha-pão, minha vida é o teatro, é ser palhaço, é alegrar as pessoas. Você se descobriu palhaço ou se percebeu palhaço? Como se deu esse contato, essa definição, se a gente pode falar assim? Na escola já. Na escola eu já era... Com quantos anos, mais ou menos? Lá pela quarta série, quinta série, me descobriram, né? Falaram, nossa, você é muito palhaço. Uma vez o professor de ciências olhou para mim e falou, meu, eu preciso de um trabalho. Eu não era muito bom na escola, né? Mas para fazer palhaçada eu era fantástico. E usavam esse termo como adjetivo? Te chamavam de palhaço? Usavam. Acender peido de véia na sala, essas coisas, era muito engraçado. Eu Você fazia curtia essas muito. traquinagens em casa fazia. Também? É que, assim, era meio que um humor negro, né? Mas eu adorava fazer esse tipo de humor, né? Ó, você já está usando uma das definições. Vamos lá. Humor negro. O que é humor negro? Humor negro é você usar coisas como bullying, no caso, assim. Você soltar um peido de véia dentro da sala e todo mundo sair correndo da sala e você ir para a diretoria. É engraçado, né? Mas é uma coisa, é um humor negro, é uma coisa ruim. E as pessoas, às vezes, dão risada de coisas ruins, né? Por que as pessoas riem de coisas ruins? Então, vai saber, eu vi um espetáculo uma vez, o cara falando de aleijado, né? Inclusive, ó, teve um espetáculo que eu apresentei, agora recente, e é o Velhinho do Busão. E tem uma pessoa que está contracenando, né? Ela é a juíza, e ela pede, todos fiquem de pé para a entrada do acusado. Fala com o público, quebrando a quarta parede. E no público tinha uma cadeirante. Aí a galera olharam para a cadeirante e racharam o bico, né? Aí ela olhou para a cadeirante, não, voltando, menos você. Aí a galera caiu, então... E qual foi a reação dessa pessoa com necessidades especiais? Como ela ficou? Ela se envolveu, deu risada também ou se sentiu constrangida? Se envolveu demais. Ela riu mais do que o público. Você acha que quando uma pessoa é utilizada como referência, como base de uma piada ou de um número cômico, se o artista utilizar de bom senso, de sensibilidade, ele consegue falar daquela questão, daquela limitação, às vezes física, sem ser ofensivo? Consegue. Como nesse caso que você escreveu? Consegue, com certeza. E qual é o limite? Então, é isso que o ator tem que saber, né? É que tem ator que ele depende muito da risada do público. Né? E às vezes ele usa isso, sendo o humor negro, né? Ele vê que tá tirando, tá batendo energia, ele não consegue... Você fala que ele quer sempre mais, ele quer extrair mais. Ele não vê o limite, como você disse. Então, voltando ao professor, ele pediu para eu montar uma cena, na quarta série eu montei, criei Como era essa cena? Era um assalto, né? Tinha um assalto e era uma joia, que roubava uma joia, e eu era o assaltante. E aí peguei as pessoas, parece que eu tinha já aquela coisa de montar, falar, você fala isso, você fala aquilo. Você já dirigiu todo mundo? Já dirigi todo mundo, montei a cena, e a porta da escola, ela tinha um vão, e era um buraco, né? E aí jogavam uma arma, né? Fizemos uma arma de papelão, jogavam pelo buraco, a galera entrava, dava risada, entrava no jogo. Então, eu acho que desde essa época já, e o professor olhou para mim e falou, olha, você nasceu para ser palhaço.
E você não se sentiu ofendido com essa Não, eu não me senti constatação. ofendido. Você gostou e a partir de então você começou a pensar nisso como profissão, como Isso. caminho artístico. Você se considera engraçado? Olha, eu não sei, meu. Eu me considero esquisito. Esquisito, eu Em acho que que sim. sentido esquisito? Não, porque eu sofri muito bullying, né? Desde de menino, pelo cabelo, né? Ser cabelo de fogo. Tanto é que quando eu nasci, a minha mãe não me conheceu. A minha Por quê? mãe... Foi engraçado, porque quando eu nasci, só meu pai que me viu, né? Na maternidade, e foi falar com a minha mãe. Que minha mãe teve eclampsia, então ela não viu eu nascer. E aí meu pai chegou pra ela e falou, olha, amor, tem alguma coisa estranha, mas o nosso filho é perfeito. Mas que coisa? Meu Deus, Gil, ele tem alguma coisa? Ele tem braço? Ele tem algum defeito no corpo? Não, ele é vermelho. Ele parece um fogo. O cabelo dele é de fogo. Então era muito... Eu acho, não sei, até eu brinco às vezes que como eu fui trocado no hospital, né? A enfermeira chegou com os nenéns. Aí minha mãe, esse é meu filho mesmo? Não é esse moreno claro. Porque meu pai era moreno claro e minha mãe é loira. E Então você eles nasceu ruivo. Nasci ruivo. Eles imaginavam uma menina de olhos claros, morena clara e tal. Então aí nasceu esse fogo, né? Essa coisa estranha. Ruivo. Então você fisicamente já tem uma aparência que conduz ao riso, você acha? Olha, eu não sei, mas às vezes pessoas esquisitas conduzem ao riso. Mas eu procuro, às vezes, ser descontraído. Eu faço muitas amizades, né? Eu gosto de brincar bastante. Eu digo que, assim, eu acho que o tempo todo eu estou atuando, às vezes. Quando eu estou num humor legal, assim, ou até quando eu não estou mesmo, eu procuro fazer algumas piadas com a galera que eu ando, tudo, brincar com o público, sem ninguém me conhecer, e às vezes acaba sendo engraçado, né? Eu não me considero engraçado, mas quando a minha proposta de fazer um trabalho e pegar o personagem, aí sim, aí tem que ser, né? Porque é humor, então... Mas eu acho que sim, essa coisa de ser ruivo... Você acha que impacta? E agora eu tô deixando o cabelo crescer. Vando, muitas definições já surgiram sobre o humor. E um dos teóricos mais reconhecidos e renomados é o Henri Bergson, que escreveu a obra intitulada como O Riso. E segundo ele, já se definiu o homem como um animal que ri. Poderia também ter sido definido como um animal que faz rir. Pois se outro animal o conseguisse, ou algum objeto inanimado, seria por semelhança com o homem, pela característica impressa pelo homem ou pelo uso que o homem dele faz. Afinal de contas, o ser humano é um animal que faz rir ou ele é um animal que ri? Nossa! Uau, complexa essa pergunta. Quantas coisas para pensar. Meu, eu acho que o ser humano, o brasileiro já tem essa coisa do riso, né, de ser feliz, né? Porque você vê por aí, estão matando todo mundo e nego tá pensando em futebol, carnaval. De onde você acha que vem essa irreverência, essa alegria inata do povo brasileiro? Meu, eu acho que é de ser pobre, viu? E se conformar, porque, meu, o pobre tem isso, né? Eu tô comendo um pão com mortadela e eu tô feliz, então... Você acha que vem das dificuldades, da capacidade de lidar com a carência, às vezes até de estrutura material, de acomodação, estrutura de casa mesmo, de família? Você acha que vem daí? No meu caso, sim. Eu falando por mim, né? E, assim, sempre tive dificuldades, né? Desde criança. Meu pai era alcoólatra. Meu pai era um artista fantástico, cantava, mas, infelizmente, nem está aqui conosco hoje por causa da bebida. Era alcoólatra. Muitas dificuldades eu passo hoje ainda, né, com essa vida de artista, mas eu acho que é isso que faz a gente ser feliz e sempre acreditar e sonhar, nunca deixar de sonhar. Eu acho que isso é o mais importante. Você tem que sonhar que tudo, e você acreditar, ser persistente que tudo vai dar certo e ser feliz, porque, meu, tá aí. Se você for pesquisar, quem sorri vive mais, é bom para a pele, né? Então, acho que isso ajuda muito. A pessoa... Eu estou falando por mim, né? Que eu, pelas dificuldades, eu procuro sempre esquecer, né? Que muita gente fala, né? Eu não sei se isso é verdade. Eu não consigo sentir que o palhaço, ele tem um olhar triste. As pessoas às vezes falam para mim, nossa, você tem um olhar triste. Já me falaram isso. Mas eu não sei se é isso. Mas as dificuldades me fizeram ser... assim, sempre feliz, alegre,
né, não me preocupar com os problemas, né, e sempre fazer o meu trabalho. Muitos artistas cômicos consagrados contam sobre a sua infância triste, sobre as dificuldades que passaram na vida e dizem que essa tragédia pessoal alimenta e também é capaz de gerar uma conexão diferente com algo misterioso que faz rir. E é desse ponto que eu quero falar contigo agora. O que na tragédia do ser humano pode gerar o riso? Olha, é uma pergunta difícil, sabe? Isso que você falou agora, que muitos falam que é tragédia. Esse lance da arte, eu não sei explicar. Esse lance de ser palhaço, de alegrar as pessoas. E se eu começar a falar para você aqui da minha infância, de tudo como surgiu, o que eu sou até hoje, eu choro. Sem brincadeira nenhuma. Mas você é capaz de contar essa mesma história, triste, até emocionado, e fazer as pessoas rirem disso? De alguma maneira? Transformar eu acho isso? que não, eu não sei. Porque isso não é um texto. Porque já que você está falando dessa questão do olhar triste do palhaço, é isso que nós, enquanto público, podemos observar em muitos momentos. O palhaço falando de algo triste e aquela tragédia, de repente, se torna algo singular, capaz de fazer o outro se identificar e rir. Dá sim. E é esse o mistério do nosso programa, é esse o foco da nossa investigação. Quando nós escolhemos o tema humor para tratar aqui no Checkmate, é justamente para descobrir o que toca as pessoas, o que transforma, o que gera o riso. E por isso eu lhe pergunto agora, o que te faz rir? Um humor puro, simples. Um humor assim me faz rir, como Chaves. Um humor que não precisa mostrar a bunda. Um humor que não precisa falar palavrão, não precisa usar bullying. Um humor assim me faz rir. Para o Vando Gildo, o que o faz rir é a simplicidade, algo espontâneo. E o programa Checkmate foi às ruas de São Paulo descobrir qual a origem do riso. Acompanhe agora a reportagem de Amanda Lima. São Paulo é uma das principais capitais da cultura e do entretenimento. Aqui as pessoas encontram várias opções de peças de teatro, comédias de costume e também de stand-up comedy. Eu estou à frente de uma das principais casas do gênero na cidade e eu quero saber, o que faz você rir? Eu gosto de um humor mais escondido, nas entrelinhas. Um pouco de humor negro, piada escrachada, coisa bem boba, assim. Eu acho engraçado um humor que não denigre quem tá ouvindo. Você se surpreendeu com essas respostas? Com o terceiro eu concordo. Você acha que não pode denegrir, não pode ofender? Acho que não. Acho que não precisa disso. O humor não é isso, né? Acho que não. Vamos continuar falando sobre o que é humor. No próximo bloco, falaremos também sobre a evolução do humor. Será que existe limite para a comédia? E o que não tem graça nenhuma? Isso é assunto para depois do intervalo, porque o Checkmate volta já. O Checkmate de hoje está em busca das definições sobre o humor e os seus limites. O nosso convidado é o ator e palhaço Vando Gildo, que antes do intervalo comentou sobre a opinião do público sobre o que provoca o riso. Vamos falar agora sobre o outro lado, as situações em que o riso se transforma em constrangimento. Vando, o que para você não tem graça nenhuma? Olha, o que não tem graça, por exemplo, você está querendo dizer no geral, né? Tanto no teatro como na TV. Isso, independente da linguagem. Eu assisto, às vezes, alguns programas de humor e eu não gosto de cenas que colocam uma bunda do lado, né? Aí eles colocam a cena com a bunda e isso, para mim, não tem graça nenhuma. Você acha que a exploração do corpo em exagero se torna um artifício apelativo? Com certeza, é muito apelativo, né? Colocar as peladonas para apelar junto com a cena. Isso não vira. Para mim, não tem graça. Na minha opinião, não tem graça. Acho que não precisa disso. Para o nosso convidado, Vando Gildo, a apelação não tem graça. E para o nosso público, o que não tem graça? Acompanhem a continuação da matéria de Amanda Lima.
Às vezes você sai de casa, no frio, pega trânsito, paga caro no ingresso e sai do show desapontado. Por que nem tudo é engraçado? É isso que o Checkmate quer saber. No que você não acha a menor graça? Piada é muito previsível, não sei. Eu não acho legal. Um humor com muito palavrão, eu acho que não é bacana. Esses humor assim que mexe com um certo tipo, pessoas gordas, gays, esse tipo de humor eu acho muito chato, muito violento. Quando durante a matéria, muitos dos nossos telespectadores falaram a respeito da violência, de utilizar características físicas, limitações das pessoas para fazer rir, o que vai de encontro ao que você já falou durante o programa da questão de apelação, apelar para fazer rir, explorar às vezes a dificuldade da pessoa. Você acha que isso de fato não tem graça, que está exagerado e que a gente pode buscar outras linguagens de humor que não utilizem desses artifícios? Com certeza. Para mim, eu acho que tem vários caminhos, vários, para você fazer o humor, né, simples, puro, que as pessoas sempre vão rir. Que nem o Chaves, você tira um exemplo, né? Quantos e quantos anos o Chaves está aí na TV e eu assisto e por incrível que pareça, eu dou risada. Eu gosto. E eu sou difícil de rir. Você utilizou um exemplo de programa que se baseia em personagens caricatas e com muitos bordões. Com o passar dos anos, o humor foi se sofisticando, descobrindo outras vertentes e hoje em dia a corrente do stand-up comedy é cada vez mais procurada, que utiliza a figura do ator de cara limpa falando sobre assuntos cotidianos, mas acabam agredindo as pessoas. Ou você acha que não? Ah, sim, com certeza. Algumas pessoas são agredidas sempre. Eles buscam isso, não tem como. E por que faz sucesso? Porque as pessoas gostam de stand-up comedy e se acaba ridicularizando algumas pessoas. Acabam se ridicularizando, sim. Eu acho. E por que as pessoas gostam? Então, eu tenho amigos que fazem stand-up. Eu já acho um trabalho, assim, cada um, mas eu não faria, né? Já até falaram para eu montar. Eu tenho personagens. Faz, mesmo de cara limpa, às vezes quando eu vou conversar com o público, alguma coisa assim, solto alguma piada assim, não estou criticando todos, não vamos generalizar, então né? Você acha que o problema não é o gênero, e sim o trabalho realizado por determinados artistas? Por determinados imbecis idiotas, eu acho que é isso. Né? Porque... Uau, taxativo você fala. Lógico, porque várias situações você vê por aí de pessoas que acham que o humor é criar um bullying e como o rapaz falou lá na matéria, gente gorda, homossexualismo, não precisa disso. A questão sexista é muito recorrente também. Colocar a mulher como alguém inferior, com limitações, e depreciá-la. Não precisa disso. Mas alguns programas de televisão utilizam essa linguagem e dão margem a ações judiciais. Pessoas se sentem ridicularizadas e optam por ações requerendo danos morais. O que você acha disso? Você acha que as pessoas têm que reivindicar quando sentem que a sua imagem foi maculada de alguma forma? Você acha que tem esse direito ou não? Que é apenas falta de senso de humor? Claro que tem. Tem que... tá denegrindo minha imagem, né? E ainda tá ganhando dinheiro com isso. E tem gente que ainda gosta. Então eu vou querer tirar um dinheiro também e defender o meu direito. Mas como distinguir o direito de expressão daquele artista e o limite para não ofender alguém? Então, mas se ele citou, no caso, um exemplo, o meu nome, por exemplo, um texto dele de stand-up, se eu sou uma pessoa pública e ele citou meu nome de uma forma ruim, com certeza, isso tá errado. Né? E você acha que a responsabilidade é do artista ou é do veículo que ele representa ou do programa? Com certeza é responsabilidade do artista. E você acha que ele tem que arcar com isso? Com certeza. Ou quem arca por ele, né? Na verdade, quem representa ele. Tanto é que teve casos por aí que a emissora pegou e pum, tchau. Né? Não queremos mais você aqui porque, pelo amor de Deus, que você fez... excluiu o artista daquele programa, mas a linguagem permanece sendo a mesma.
Se a pessoa não se sentir ofendida e não entrar com uma ação contra o programa ou contra outro artista, eles vão continuar agindo dessa forma. Você acha que esse caso específico, ou muitos casos que nós já acompanhamos, eles são suficientes para trazer um pouco mais de consciência, um pouco mais de cuidado para esses humoristas? Ou você acha que não, que as pessoas continuam às vezes exagerando? Ah, não, acho que eles estão tomando cuidado, acho que sim, acho que é bom acontecer isso. Porque tem gente assim, né? Infelizmente, tem gente que não tem limite para o humor e acaba acontecendo esse caso. Então, eu acho que sim. Como eu disse, que eu tenho amigos que fazem stand-up, mas faz de uma maneira bem legal, assim, não tenho nada contra, não faria, mas eu acho que a questão aí é a responsabilidade do ator mesmo. E quando acontece isso, com certeza, né? Muita gente vai aderir a, pô, vou pensar quando eu for falar alguma coisa, né, que não seja, né, não esteja prejudicando ninguém, assim, a imagem é importante. Wanda, nós já falamos sobre alguns gêneros diferentes do humor. Inclusive, você veio com uma camiseta homenageando os Três Patetas. Eles são referências para você? São referências. Assisti muito, assim, assistia e assisto às vezes, né, no YouTube. Charlie Chaplin também é uma referência no meu trabalho, Jerry Lewis. Também curto bastante. Você acha que um artista, em especial o artista cômico, ele precisa de referências, ele precisa ampliar o seu repertório para conseguir produzir um material com conteúdo, que são os números, os filmes, os espetáculos? Ah, com certeza. Eu não falei aqui, mas além de palhaço, ator, eu também sou dançarino, né? Então, assim, é de street dance. E tudo que você vê, que o ator é observar, né? Ele tem que olhar tudo. Ele tem que fazer um pouco de cada coisa, assim, para ele somar, né? Eu acho que a inovação é o que dá uma estrutura para o artista. Dessa observação cotidiana, Com você certeza. extrai material para conseguir produzir, Com criar? certeza. Eu assisto desenho do Pica-Pau para, às vezes, vem uma inspiração de um desenho, assistindo um desenho ou vendo uma pessoa engraçada, conversar com ela, pegar personagens. Isso é fato. O ator tem que assistir, observar. É importantíssimo. O riso também é utilizado como instrumento de cura. Hoje em dia, a humanização hospitalar é um trabalho cada vez mais utilizado. E você também fez um trabalho de conscientização com jovens da Fundação Casa Antiga FEBEM. Como foi levar o riso, possibilitar a esses jovens o contato com a arte? Você acha que ajudou a transformá-los de fato? Com certeza. Foi difícil no começo. Eles Pra ficaram mim, resistentes ou você eu tive uma teve a dificuldade. dificuldade em se aproximar deles? Muito. Imagina você entrar dentro de um ambiente, né? Que Você tinha preconceito quando você chegou lá? Não tinha preconceito, não tinha. E para você trazer ele para o seu mundo, você tem que entrar no mundo deles, entendeu? Por mais que eu não fale na gíria, não sei se escapou alguma coisa aqui, mas eu fiquei 5 anos, praticamente eu puxei 3 anos de cadeia com eles. Eu ia 3 vezes por semana. Qual era a frequência? 3 vezes? E eu ficava o dia praticamente em 4 unidades. E você precisou entrar em contato com o universo dele, Precisa. compreender um pouco sobre as histórias, por que eles chegaram lá para conseguir se aproximar e construir esse trabalho conjuntamente? Com certeza. Às vezes, você não precisa nem perguntar da vida dele. Ele se identifica com você, ele vai contar a vida dele para você. E os trabalhos que vocês criavam coletivamente, o foco era o humor, era a comédia ou outra linguagem? Era humor, era comédia. E como fazer humor com pessoas que passam por uma realidade tão difícil, tão sofrida, com tantas privações? É isso que eu te disse. Daí a gente volta ao começo da nossa Volta do conversa. começo do sofrimento. Então a tragédia de novo acompanha o humor? Acompanhou, pelo menos lá acompanhava lado a lado. Mas eles usavam histórias pessoais para desenvolver os enredos, os roteiros ou não? Usavam. Tanto é que o Velhinho do Busão, um espetáculo que eu tenho, que é bem famoso assim na cidade de Osasco, tem um menino lá que o tio dele era bêbado, ele falou, eu vou pegar um personagem do meu tio. Era uma coisa triste, era alcoólatra, mas tinha muitas coisas que ele fazia do tio, que criou ele, e ele colocou no personagem. E era muito bacana. Eles falavam que eu era o palhaço da unidade, aí chegou o senhor para alegrar a nossa vida. Né, chamou de senhor e tal. Então Vocês respeitavam. Respeita muito.
Wanda, nós poderíamos ficar muito tempo falando a respeito desse tema que permeia as nossas vidas, mas às vezes a gente não para pensar sobre o que causa o humor, o que gera o riso e o que às vezes se transforma em espanto. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e foi muito bacana o papo aí, falar sobre o humor. Eu amo o humor e sorrir e fazer as pessoas sorrirem. Obrigado. Esse foi o Cheque Mate sobre humor. Até o nosso próximo encontro.